Bom dia pessoal, sejam todos muito bem-vindos nessa manhã chuvosa aqui de Curitiba. Segundo a meteorologia, a coisa é para pegar fogo, entendeu? Ficar gelado, é para ter previsão de neve e assim vai. Pessoal, que manhã maravilhosa, que dia especial, estou muito feliz aqui com vocês. Hoje o nosso dia está começando já com muita coisa boa. Eu estou agradecido aqui, estou agradecido que a Fran deu certo. Então, estamos inaugurando hoje o Bíblia na Mesa com o teu genro maravilhoso, meu irmão, meu amigo, cara que me fascina. Vitor Azevedo vai estar aqui daqui a pouco, já está na linha com a gente aqui. E essa música, ela é uma das músicas que mais marcou o meu ano passado. Fiquei um ano fora e em um momento eu estava na Alemanha e Deus me pegou de jeito na Alemanha. Por isso que vocês devem ter percebido que eu sou um cara antes, eu sou um cara depois. Algumas pessoas ainda comentam, falam, cara, você mudou muito. E de fato eu mudei muito. E essa foi uma das músicas de uma conferência da igreja chinesa que eu participei ali em Offenbach, perto de Frankfurt. E por 5 dias, começou na segunda-feira de manhã, terminou na quinta-feira à noite. Por 5 dias Deus me pegou ali e aqueles caras, eles só cantavam essa música de manhã, de tarde, de noite, e essa música entrou dentro de mim. Então, para mim, essa música ela representa muito. É uma música aí do Planet Shakers dos anos 99, 2000, se eu não me engano. Mas sabe aquela música que cada vez que você escuta ela entra rasgando aqui. Então, pessoal, hoje nós estamos começando aqui a nossa série, uma jornada Bíblia na Mesa. Eu quero que você pegue aí a sua Bíblia. Eu tenho meu aplicativo, mas aqui eu tenho uma Bíblia bem lida, uma Bíblia da minha adolescência, né? Eu era adolescente, eu gostava de ler a Bíblia do papel, e essa aqui é uma Bíblia anotada. E hoje eu quero chamar aqui, sem mais delongas, o Vitor Azevedo, que vai estar trazendo a exposição da palavra, da escritura aqui na mesa com a gente. Nesses próximos 4 meses, vamos dar um up violento na fé, um up violento na compreensão da escritura. Esse propósito aqui é uma devocional coletiva. E tá ali o Bigodão. Fala, Bigodão. Bom dia. Bom dia, Bom olá. dia, Tá bom tudo dia, bom colorido dia. por aí, hein? Tá tudo colorido, né, cara? Jesus tirou o cinza. Coisa linda. Tá até de cenário novo, mano. Tá na igreja? Onde você tá? Não, tô em casa, só que eu tô na sala. Ao invés de ficar lá no escritório, Gostei eu desse quadro aí atrás aí. legal, né? É lindo, ó. E a parede é verde, aí fica bem Muito bom. legal. E aí, Então, galera? nossa live já começou ontem à noite. Ontem à noite a gente teve uma prosa aqui. Foi muito E, bom. cara, mais uma vez, obrigado. Você tem sido uma fortaleza na minha vida. Você tem sido um escudeiro. Você tem sido uma testemunha, na verdade, daquilo que se apregou e que a gente está pregando aqui. E hoje a gente está começando aqui 4 meses de Bíblia purinha. Segunda, quarta e sexta eu vou estar sempre aqui com um cara convidado, Vitor Azevedo. Essa é a primeira de 5 dele. Ele vai estar uma vez por mês aqui junto com a gente, trazendo uma palavra fresca. E o propósito desse encontro aqui é o evangelho sem agrotóxico. Então eu sei que às vezes existem lugares que a gente prega, que a gente é impedido de pregar integralmente o que a gente acredita, justamente para respeitar o ambiente, respeitar o lugar, respeitar a audiência. Às vezes a gente está pregando para gente que nem perguntou se queria estar ali ouvindo a gente. Mas daí a mãe trouxe, o tio trouxe, aquele culto da igreja que o cara veio e não sabia quem que ia estar pregando. E no final essas pessoas saem muito chateadas, elas saem muito contrariadas. E aqui não. Aqui, na verdade, se a pessoa está contrariada, é só apertar um botãozinho ali e passar para o lado, que aí está tudo bem, né? Então, eu acredito que esse é um ambiente aqui seguro, esse é um ambiente que a gente está abrindo justamente para você ser você, falar do mais íntimo do teu espírito, porque eu creio que o homem espiritual, ele fala do espírito, mesmo habitando numa carne. Essa carne é santa, nós somos santos até os ossos. Toda a nossa imaturidade, ela continua bem crente, mesmo quando a gente enche as fraldas, quando a gente fala uma coisa ou outra e não era bem assim.
Mas a vida, ela se encarrega de mostrar pra gente o que não era bem assim. Então, Vitor, seja bem-vindo e fique bem à vontade aí para trazer a Bíblia na mesa com a gente hoje aí. Gente, bom dia, Cal, obrigado. É muito, muito especial. E ontem, quando a gente conversava na nossa ligação, eu falei pro Cal, né? Que privilégio todos vocês que estão aí assistindo o Cal, enfim, todos os dias. O cara, todo dia, 11 da manhã, o cara tá ao vivo, sem exceção. E assim, é que o cara é um pouco de conteúdo também, né? Porque para ter o que falar todo dia, assim, eu lembro que tinha pessoa que perguntava para mim, cara, como que você prega todo domingo? Eu vou falar pra pessoa assim, agora você vai perguntar pro Cal, como ele faz live todo dia. Cara, Às vezes dá uma suada, mano. Às vezes tem que ah, dar uma. imagina, mano. Mas, Cal, obrigado pelo convite, me sinto muito honrado. E obrigado a todo mundo, essas centenas de pessoas aí que nos deixam entrar nas suas casas agora e nas suas vidas, né? Então, para mim é uma alegria, é um prazer. Ah, cara, quando você me disse que você queria fazer isso e que a parada era meio que uma proposta devocional, eu tenho umas piras assim com os meus devocionais, né? Eu gosto de seguir meio que uma lógica, eu gosto de seguir meio que uma ordem. E eu sempre fui assim, né, desde garoto. E talvez uma das coisas que eu mais tenho meditado nos meus devocionais é o Sermão do Monte, de Jesus 5, 6 e 7. E ontem, quando a gente terminou a nossa conversa, comecei a pensar que eu vou conversar com eles amanhã, que eu, enfim, o que eu quero falar, né? E eu me lembrei desse versículo aqui de Mateus capítulo 5, no versículo 8, na versão A Mensagem. E o autor diz assim, olha, abençoados são vocês que puseram em ordem o seu mundo interior com a mente e o coração no lugar certo. Porque assim vocês poderão ver a Deus no mundo exterior. Cara, isso mexeu muito comigo. Eu tenho me feito essa pergunta frequentemente e o tempo inteiro feito e refeito essa pergunta para mim. O que eu devo ser, o que eu devo fazer no meu dia a dia? Porque assim, Cal, esse negócio, a gente sabe, a graça de Deus, a justiça de Deus, a gente consegue ver Deus nas folhas da Escritura, a gente consegue ver Jesus, o Cristo, sendo revelado em toda a história bíblica. Isso a gente já sabe, que Deus reconciliou o mundo em Cristo Jesus, que não há mais condenação, que nossos pecados são perdoados, que eu não tenho mais nenhum resquício do que eu era em mim aqui e agora. A gente já sabe, a gente já sabe. Agora, eu tenho falado muito até aqui na nossa comunidade qual que é a prática disso tudo. Aonde que isso se torna prático? Exato. Aonde que isso se torna encarnação, para ser mais exato. Eu tenho feito muito, essa palavra tem estado muito nos meus devocionais, nas minhas conversas com Jesus. Jesus, eu quero encarnar, eu quero ser, saca? Eu quero ser aqui uma encarnação da verdade. Eu quero ser uma encarnação da realidade de quem Deus é, de quem Cristo é. E eu quero ser uma testemunha. E quando você vai ver o que é uma testemunha ali em Atos, não tem muito a ver com saber falar ou dizer ou ter um discurso, um bom discurso. Mas tem a ver com uma encarnação mesmo. Eu me tornei. Né? Um dos textos que eu mais gosto é Atos capítulo 4, quando a Bíblia diz que as pessoas olham para Pedro e João e falam assim umas para as outras, olha, é impossível a gente negar que eles estiveram com Jesus. Então esse tem sido o meu pensamento devocional. Quando eu paro para ficar com Jesus no meu dia a dia, na minha rotina diária com ele, eu tenho pensado muito nisso. Eu tenho olhado para a Escritura e dito assim, Jesus, eu quero encarnar. Eu quero ser isso aqui. Eu quero isso como verdade. É como assim, eu existo e enquanto eu existo, eu me tornei isso aqui. E esse versículo representa muito essa resposta para mim. Porque eu acredito, Cal, que uma das coisas que
nós precisamos aprender, como igreja, como corpo de Cristo, é aprender a ver Deus em tudo. Quando eu era adolescente, uma das coisas que me atrapalhavam muito é que eu queria separar Deus. Então, eu tinha o meu ministério, eu tinha a minha escola, eu tinha a minha profissão e eu tinha Deus. Então, no meu dia a dia, nas minhas 24 horas do dia, eu dizia assim, eu preciso ter Deus em uma das horas do meu dia. Né? Eu preciso que Deus esteja em algum momento do meu dia. E aí, quando eu não conseguia parar para passar tempo com Deus e entrar no lá, eu achava que Deus que eu não dei tempo para Deus hoje, sabe? Eu me lembro que eu tinha uns votos bem malucos assim em relação a isso, porque eu queria Deus, cara. Eu queria Deus, eu queria passar tempo com Deus e na minha cabeça, até aquela consciência que eu tinha, a única forma de eu ter Deus era eu passando tempo sozinho com Ele. E hoje, é até o assunto que eu queria que a gente levasse, eu percebo que a beleza da vida é que Deus é a própria vida da nossa existência. E que depois que eu entendi isso, me trouxe uma rotina nova, uma forma de enxergar um mundo diferente, onde Jesus não é só mais a minha 1 hora devocional, e Jesus não é só mais meus 10, 20 minutos falando de Jesus para alguém. Jesus agora é o óculos que eu enxergo tudo, até meu sono. Até... Então Jesus ele se torna um óculos aonde eu enxergo Deus por meio de Jesus, eu enxergo o cal por meio de Jesus, eu enxergo as coisas criadas por meio de Jesus e eu enxergo o Vitor por meio de Jesus. Então, eu tenho uma mentalidade onde eu vejo Deus em Cristo, eu vejo o próximo em Cristo, eu vejo o mundo criado em Cristo e eu me vejo em Cristo. Eu acho que isso é o que o texto está dizendo, de colocar o mundo interior em ordem. Porque se o mundo interior estiver nessa perspectiva, quando eu olhar para qualquer coisa fora de mim, eu vou ver o quê? Eu vou ver o Cristo. Eu vou ver o Cristo em manifestação. Obviamente, manifestações diferentes em cada uma das pessoas, na criação, enfim, na forma de ser da humanidade, mas eu vou ter não só um devocional com Deus ou um momento com Deus, mas para mim eu vou conseguir ver Deus na vida, ver Deus no outro, ver Deus enquanto eu cuido da minha casa, ver Deus enquanto eu trabalho, ver Deus enquanto eu assisto uma série com a minha esposa, ver Deus enquanto eu medito nas escrituras. É uma ótica, é uma vida, onde eu percebi que a forma de Deus se revelar é estando em tudo e em todos. Então, isso tem feito uma diferença gigantesca assim na minha vida, sabe? Eu sou outro cara depois que eu passei a ver por essa perspectiva. Então eu queria que a gente começasse nossa conversa por aqui. É interessante essa dicotomia que a gente fazia, que o super-herói é quem conseguiu falar de Deus na escola. É isso aí. Quando você estava lá no culto de jovem, o cara via no sábado lá e levantava a mão e testemunhava: ó, consegui falar para toda a minha turma de Jesus, né? Como se fosse grandes coisas, falar para a turma inteira de Jesus. Tipo, não, isso precisa ser cartas na mão para levar para a escola, tipo assim, dar carta para todo mundo falando de Jesus. Tem uma motivação boa, mas a gente é demais, né? E aí eu lembro que minha esposa um dia chegou para amiga dela e falou assim: fulana, e como é que tá a tua vida com Jesus? Aí ela olhou e falou assim: tá mais ou menos 2 dias na semana não consegui fazer devocional. Aí a vida com Jesus dela era a meta dela conseguir todo dia ter feito uma devocional de 15 minutos, né? E é interessante isso porque eu gosto muito, tipo, pra gente assim, é uma revelação da nossa época, entender que todo ser humano tem uma mente que pensa e uma mente que sente. E a nossa grande dificuldade é governar a mente que sente, não é a mente que pensa, né? Porque Jesus ele falou sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração porque deles procede as fontes de vida. E a pergunta é: onde que é esse coração? Isso ninguém sabe. Ninguém, nem a psicologia, nem o coach emocional.
Porque eu sempre digo, né? O coração é o centro da emoção. Quando o cara ele tá em depressão, não tem onde pôr um bisturi. Ó, vamos tirar essa depressão daqui. O medicamento, ele medica a mente que pensa. Você consegue medicar o cérebro, a sinapse cerebral, mas você não consegue medicar a mente que sente. E aí, Os Segredos da Mente Milionária, T. Harv Eker, ele diz o seguinte: pensamento Tem uma gera filha o aqui. sentimento. E o sentimento... Olha lá quem tá lá. É. O bebê da casa. Tá aí. Nossa, é terrível. Então ele Diga. fala que o pensamento gera o sentimento. Uhum. Sentimento gera atitude e a soma das atitudes determina sucesso ou fracasso. Né? Sim. Na vida você vai ter sucesso ou fracasso vindo da atitude, que veio do sentimento, que veio do pensamento. Sai Só tudo que de lá. sai tudo do pensamento. Só que entre o pensamento e o destino tem uma variável que é o sentimento. E aqui é o ponto. O sentimento é o que é desgovernado. Eu, por exemplo, ontem eu estava ali, enquanto eu te liguei, eu estava assistindo o Bill Hybels com a minha esposa. Uhum. E, cara, é inacreditável, primeiro, o que se deu de um cara como ele. Não sei se você já ouviu falar do Bill Hybels, mas ele é o Já. fundador da Willow Creek. Ele era Tá. o fundador do Summit Leadership, que é o maior evento de liderança do mundo. E hoje ninguém se sabe onde está o cara. Por quê? Porque nos anos 90, 94, ele flertou com umas 4, 6, 12 mulheres, que eram meninas e hoje são mulheres. Uhum. E passado 20 anos, essas mulheres foram no tribunal, na boca do trombone, e colocaram isso na mesa. Só que ele nem chegou a consumar ato nenhum. Tipo, não tem provas que ele teve envolvimento sexual com nenhuma delas. Sim. Só que esse cara levantou pastores no mundo inteiro, os 4 cantos do mundo. A conferência dele hoje, ela é transmitida para 500 países. E para 500 cidades, desculpa. São mais de 70 países. Então, aí eu olho e falo assim, cara, foi um sentimento que o cara deixou escapar. Um sentimento mal gerenciado. Um sentimento que... E aí entra o ponto. Domingo eu falei, né? Quando você briga, o Espírito Santo continua em você brigando. A questão é que a gente acha que, não, agora o Espírito Santo foi embora. Eu vou sair no tapa com meu irmão ali, e a hora que eu sair no tapa, o Espírito Santo saiu de mim. Agora Deus me perdoa e tal, agora o Espírito Santo voltou. Não. Quando você xinga no trânsito, o Espírito Santo está em você. Quando você briga com tua esposa, o Espírito Santo está em você. Nas tuas maiores besteiras na tua vida, a partir do homem espiritual que você nasceu, você é esse cara fazendo aquela besteira. A questão é que o Espírito Santo é sujeito ao profeta. Então, o corpo, ele governa o espírito, o corpo governa a alma, o corpo governa o intelecto. E aí que eu queria entrar nisso que você falou com a gente hoje sobre organizar o mundo interior. Eu acredito que essa é a miopia do evangelho que as pessoas têm, que elas tentam enxergar fora o que está mal regulado dentro. E não vai enxergar. Não vai. Outro cara sentou aqui na minha casa e falou assim, Cal, o que eu faço, cara? Eu tenho dinheiro, eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas tem alguma coisa presa. Só que essa coisa presa não está fora. Essa coisa presa está dentro. Né? E aí eu queria que você contasse um pouco para a gente, talvez, meios práticos de a gente organizar a mente interior. Né? A gente pode fazer um bate-bola aqui, você fala um, eu falo outro, mas eu acredito que esse é um tópico que a gente chegou muito bem. Por quê? Porque, deixa eu até repetir o texto que você leu aqui, porque eu curti demais, eu não vi esse texto aqui ainda na mensagem. Vocês são abençoados que puserem em ordem seu mundo interior, com a mente e o coração no lugar certo. Ou seja, é possível ter a mente num lugar e o coração em outro. Exato. E aí o gnosticismo, ele veio e falou assim, não, a mente é imunda. A carne é pecaminosa. Você é do diabo. Para mim é o primeiro ponto, quando você falou, para mim o primeiro ponto é crer, que a sua mente é santa. Crer que você tem pensamentos santos. Não ter medo de pensar. Uma das coisas que eu falo muito, principalmente em aconselhamento, é Deus não te responde enquanto você ora. Deus te responde enquanto você pensa. Eu acho que enquanto eu penso, não enquanto eu oro. Deixa eu anotar aqui. Isso aí, eu também anoto, você sabe, né?
Cara, isso para mim mudou a minha vida. Porque se eu tenho a mente de Cristo e a minha mente ela é inclinada à vontade de Deus, eu deveria aprender a pensar. Porque você vê na mentalidade de muito crente, as pessoas querem fazer 5 dias orando, orar de madrugada para Deus responder, para achar uma solução, para encontrar uma saída. Só que, na verdade, Deus já deu a provisão antes que a gente pedisse. Ela está na gente. Né? Só que Deus dá, ele dá a árvore, ele não dá a cadeira. A árvore está lá. A inteligência e a árvore. Agora, a nossa inteligência pega o que Deus deu de material e produz a cadeira. É. Então, é assim que eu enxergo a mente de Cristo em mim. Deus já me deu. Ele me deu o coração, ele me deu a mente e agora está à minha disposição. Então, eu diria que a primeira coisa para a gente organizar esse mundo interior, para que a gente possa colocar esse óculos e enxergar esse mundo externo, vendo Deus em todas as coisas, é crendo que a minha mente foi santificada, eu recebi essa mente, né? Uhum. Eu recebi essa verdade dentro de mim, e se Deus diz que é santo, é santo. Uhum. Então talvez eu colocaria isso como o número 1. Crer Eu na acho mente santificada. que eu tenho a mente santificada, totalmente. E agora eu posso enxergar o mundo, a vida, através dessa mente santificada. As pessoas elas se confundem com a mente santificada porque elas confundem uma mente imatura com uma mente maldosa, né? E a gente, quando amadurece, a gente amadurece na mente. Uhum. O herdeiro maduro, ele só difere do escravo porque ele deixou de ser herdeiro menino. Sim. Só que essa maturidade a igreja endemoniou. Ou seja, no reino de Deus é proibido ser criança. Por quê? É. Porque se você for criança, se você for como menino, você tá fora. Você, meu, como assim? Você faz essa besteira aí? Não, mas é menino. Cara, isso aqui curou meu ministério, mano. Quando você chega e pega um homossexual dentro da tua sala e olha para dentro dele, há um espírito dentro dele, você enxerga um menino. Uhum. E aí acaba a condenação, a demonização, né? Oh, porque isso aí é Maria Padilha, é Pombagira, Sete Saia, Tranca a Rua, Nego Velho, Preto Velho, de repente, né? E no final não, era um menino. Era um menino atrofiado ali que alguém precisou trazer e mexer dentro do coração dele e falar, ó, tem um caminho que é possível ser homem. Sim. Segundo lugar, plenamente santificado. Muito bom isso aí. Segundo, eu falei sobre isso domingo. Aquele que ora em línguas, a si mesmo se constrói. A si Legal. mesmo ele se levanta, né? Um bom E ponto. oração em línguas é uma Muito. propriedade intelectual do Pentecostes. É. Aí o pentecostal, ele confundiu que ser pentecostal é orar em línguas. Não, não é. Na verdade, ser renascido é ser pentecostal. Quem é renascido, orando em línguas ou não, É é pentecostal. pentecostal, né? Uhum. Porque recebeu o Espírito dentro, não é sobre. Só que você consegue imaginar que os dons do Espírito não existiam antes do Pentecostes. Então as relações humanas, elas estavam em outro patamar, tinha outro impacto a relação humana. Porque não tinha como eu exercer o dom de misericórdia, presidir, palavra de conhecimento, sabedoria, discernimento de espírito, não tinha isso. Por quê? Porque a religião não tem isso. Religião é o cristianismo sem manifestação de dons. Quando os dons eles são uma ideia. O dom ele é tipo uma teoria. Né? Uhum. Tem lá o pessoal que acredita na cura, mas a gente aqui não acredita porque, na verdade, isso aí é muito místico. Né? E orar em línguas é a única maneira de você nutrir a mente que sente. Todo ser humano, ele luta com uma coisa só. O sentimento. Por quê? Porque tem sentimentos que não existe um lugar físico no mundo que você consiga se libertar dele. Depressão é um sentimento desse. Infidelidade é um sentimento desse. Amargura, raízes de amargura, não consegue.
Eu conheci pessoas que dariam fortunas, dariam patrimônios inteiros para alguém enfiar a mão dentro do coração deles e arrancar um sentimento. Um sentimento. É. Porque o cara, ele vai dormir, o sentimento dorme com ele. Ele acorda, o sentimento acorda com ele. Ele vai pra praia, pra férias, o sentimento tá dentro das férias dele. E o cara fala, meu Deus, eu não consigo parar de sentir isso. E aí eu descobri que, na verdade, a oração em línguas, ela age nas fontes de vida. Assim como o pão nutre o corpo, e se a gente não come, a gente enfraquece, emagrece, desfalece, assim eu creio piamente que quem ora em línguas é mais nutrido num lugar abstrato chamado origem, fonte da vida, que é a mente que sente. Muito bom isso, hein? E Muito sabe o bom. que é legal de orar em línguas? Que a única coisa que impede alguém de orar em línguas é incredulidade. É, Por muitos anos a gente esperou que era uma bola de fogo que caía no céu. Por muitos anos a gente foi ensinado que orar em línguas é o cogumelinho do Super Mario. sim. É a hora que a gente bate na pedra, Aí né? você... Aí... Aí a gente... E na Verdade. verdade não. Só ora em línguas quem crê. É Por isso aí. isso que a igreja tradicional, ela é incrédula. Por quê? Porque ela não consegue orar em línguas. Por quê? Porque não crê. Uhum. Porque a coisa mais patética que existe no mundo é orar em línguas. Patético. Patético. Não é? Patético. Patético. Eu me lembro que quando eu comecei a orar em línguas na minha adolescência, era muito doido, porque eu ficava lá orando em línguas, eu não entendi o que eu estava falando. A minha mente às vezes estava pensando na China. Cara, e eu tinha uma convicção assim, eu falava assim, ó, Deus gosta disso aqui, porque eu não tô sentindo nada, eu não tô entendendo nada, mas eu tô crendo em tudo aqui. Tudo, crendo em tudo. Nível Tipo, hard de fé. eu tô crendo muito, velho. Tipo, então eu lembro que uma vez eu tinha muito isso dos horários certinho, então eu marcava, eu vou orar das 6 às 8. Eu era bem assim, né? E aí, uma vez eu fiquei um maior tempão sem sentir nada, assim, sabe quando você fica sem sentir nada? Porque às vezes você tá lá, aí você arrepia, você chora, você, enfim. E aí, cara, ficou um tempão sem sentir nada. Eu falei, nossa, Espírito Santo, que eu tô gelado, né? Não tô sentindo nada. Foi um negócio, uma inspiração. E o Espírito Santo falou comigo, cara. Eu acredito muito que aquilo foi ele. Ele falou comigo assim, Vitor, você acha que eu gosto mais? Quando você sente, fica ou quando você não sente nada e permanece? Eu falei, caraca, é verdade. Eu comecei a valorizar mais os dias que eu não sentia nada. Porque era como se no dia que eu não senti nada, eu fiz aquele treino workout, sabe? Tipo assim, eu malhei a minha fé. Tipo, eu Uhum. fiquei nada, sem entender nada, sem ouvir nada. Parece que não aconteceu nada, orando em língua, falando os negócios. E aí parecia que aquilo fortalecia o meu interior de uma forma, assim, extraordinária. Então, eu acho que a oração em línguas, ela é um abafar, é um silencioso nos sentimentos bagunçados. Que, É, como você disse, é um silêncio, é assim, ó, você, todo esse resquício, toda essa memória antiga desse primeiro Vitor que morreu, fica em silêncio. Você não tem mais lugar em mim. Eu já não vivo mais. O meu Deus não é mais os cinco sentidos. isso. Eu movo mais Isso. pelos sentidos. Eu me movo pela palavra de Deus. Eu me movo pelo meu espírito. Eu me movo pelo mundo interior. Eu transcendi. Eu sou eterno. Então, eu acho que oração em línguas é uma coisa que eu pratiquei muito, pratico e que sem dúvida nenhuma é um bom é um bom conselho. É. Bom A conselho. oração em línguas, você não sente nada na hora, mas você sente tudo depois, né? É, é, Eu gosto muito de orar em línguas no sentido de ressignificar a oração, né? Quando a Bíblia diz que aquele não orem vãs repetições. é. Por muito tempo eu achava que vã repetição era repetir a mesma palavra. Mas na verdade, vã repetição é você orar redundantemente uma coisa óbvia. Eu me lembro minha mãe, cada vez que eu ia sair de casa, ia para a praia com os amigos, ia para o centro e tal. Quando eu ia sair, os amigos estavam tudo dentro do carro, buzinando na frente de casa, eu correndo, pegando ainda a última mochila e tal. Quando eu dava tchau para minha mãe me segurava e começava a orar, mano.
Ela orava e Deus guarda eles no mar, guarda eles na BR, guarda eles não sei aonde. E aí um dia eu cheguei e falei pra minha mãe, para. A senhora acha mesmo que se a senhora não orar isso, Deus não vai me guardar na BR? É isso aí. É Você isso acha aí. mesmo que se você não orar, Deus vai esquecer que eu entrei no mar? Não, Jesus, aqui um pouco para frente, ele fala isso. Ele fala, olha, quando vocês forem orar, não precisa ficar pedindo essas coisas, não. Jesus fala assim, o Pai já Isso. sabe disso. Então, a gente às vezes, a gente fez da oração o alimento da nossa incredulidade. Nossa. A oração alimenta a incredulidade das pessoas hoje em dia, né? Então a gente ora o óbvio, a gente ora, gasta tempo pedindo uma coisa que Deus disse que faria. Então olha só que loucura, a gente vai orar. E aí na cabeça do crente, qual que é a alegria da oração? É Deus responder. Só que aí você ora uma coisa que Deus disse que já faria. Então você não vai usufruir da resposta da sua oração. Então você já vai se chatear duas vezes. É, Aí isso você não aí. tem resposta da oração. Aí você já começa a achar chato orar, porque é chato mesmo, cara. Cara, imagina se todo dia ter que ficar te pedindo comida, ficar te pedindo óbvio. Não faz sentido essa conversa. É tipo Não o teu tem filho em casa. Pai, posso comer? Pode, filho. Mas eu posso tomar banho também? Pode. uma Mas, pai, coisa. muito obrigado que você me pegou na escola, pai. Aí chega uma hora que, não, calma, filho, né? Relaxa, pô, fica Não, é tranquilo. louco, Tá louco. tudo no pacote. É muito doido. E se você vê mesmo, o sentido de oração se perde. Então, quando Jesus ele fala assim, ó, entra pro teu quarto e fecha a tua porta, aquela palavra ali não é quarto, até porque Jesus não está falando de orar num lugar. A gente sabe que se tivesse que ter um quarto para orar, muita gente não teria onde orar, né? Jesus não disse isso, não é um quarto que se ora. O que Jesus está falando, Ah, a palavra grega ali para dispensa, é uma palavra ali que muito fala bom. o lugar da casa onde você guarda sujeira. Jesus ele fala, ele está dizendo assim, ó, vai lá naquele lugar onde você não leva nenhum visitante, porque você esconde aquilo da visita, me põe lá. Me deixa sair de lá. Vamos de lá. O que Jesus está falando é assim, Vitor, na nossa relação não tenha nenhum tipo de máscara. Na nossa vida de oração, Vitor, na nossa vida de relação aqui, não esconda nada na despensa de mim e me leve lá. Vamos conversar de lá. Então, Tipo, tipo se assim, fosse numa linguagem comercial, né? Ore no estoque, não na vitrine. isso, Sobe, isso, sobe lá no estoque. exato. E isso tem muito mais a ver com a organização do mundo interior. Então, Isso aí. oração, para mim, tem a ver com organizar o interno. Muito bom. Oração para mim tem a ver com é como se quando eu estou orando, seja lá onde eu estiver, aonde for, aonde eu tiver com essa conexão do meu mundo interior e moldando o que eu estou vendo dentro de mim ao que eu estou vendo no Cristo, isso é orar. Para mim, oração é o lugar onde eu me enxergo e me modelo. Muito bom. Então, eu enxergo aquele Muito bom. história do antigo Vitor, eu enxergo o Cristo perfeito na relação e me modelo nele. Pronto. Então, para mim, uma vida de oração é doido, porque às vezes o que as pessoas veem de oração, eu percebo jejum. Entendeu? Que aí, o que é jejum? Jejum é ficar sem comer. Para mim também é delicado. Para mim, eu penso jejum em duas pernas. Jejum, primeiro, o jejum que Deus gosta é o não conformismo com a injustiça. É isso aí. Eu não me conformar com a injustiça, é o jejum que Deus gosta. E segundo, qual que é o jejum que Jesus fez? Ele ficou com o Pai. Então, pronto. Então, para mim, oração é esse lugar onde eu me relaciono e me modelo no Cristo, trago a minha consciência, trago os meus pensamentos, então eu conserto meus pensamentos, eu alinho meus pensamentos, né? Eu faço um pente fino no Vitor, com aquilo que eu estou vendo no Cristo. E jejum é eu separar tempo para ficar com meu pai sem distração. É Pronto. isso. Você vive isso, cara, de verdade. Você organiza seu mundo interior e você vai ver o mundo colorido.
Vai ver. Você vai ver. Você não vai conseguir se conformar com a injustiça. Você não vai conseguir achar. Você não vai conseguir achar normal o que Deus acha um escândalo. E você não vai achar um escândalo que Deus acha normal. E aí, de repente, você vai começar a perceber que a sua opinião carrega um peso de Deus. Caraca, eu acho que Deus pensaria assim nisso aqui. Isso está dentro de você, sem você nem perceber. E da onde isso está vindo da onde? Dessa organização que a gente leu aqui, do mundo interior, que vai produzir em você uma visão do mundo exterior. Porque para mim, se a minha devocional, a minha rotina com Deus, ela não produz uma outra realidade no exterior, ela não faz sentido. Ela não faz sentido. Eu acredito que a espiritualidade que faz sentido não é uma espiritualidade que vai me dar sentido só depois. Ah, lá na outra vida. Ah, lá depois do túmulo. Não. Se não faz sentido agora, não vai fazer sentido lá. O que vai fazer sentido lá tem que fazer agora. Então, assim, eu tenho caminhado muito por esse lugar, Carl, muito. Até, né, eu estava conversando com 2 pastores amigos meus que vieram aqui em casa esses dias. Eu estava falando para ele assim, cara, a gente precisa sair do abstrato. Isso. A gente precisa sair do abstrato. E quando você lê, por exemplo, a primeira carta de João, lá, 1 João, você vai ver assim, ó, João começa a falar do amor de Deus pelo Cal. Enquanto João fala do amor de Deus pelo Cal, o Cal já quer levantar a mão, olhar para o céu e falar assim, Deus, eu te amo. Só que quando o Cal está levantando a mão para olhar para o céu, João já abaixa sua cabeça e fala assim, Cal, não, Vitor, não. O apelo do evangelho não é olhe para o céu. O apelo do evangelho é olhe o outro. Olhe, ache Deus no outro. Encontre Deus no próximo. Ame a Deus no próximo. Então, assim, essa espiritualidade que encarna, Carl, que encarna, mano, tem que estar aqui, ó. Tem que passar ela tem que estar na minha pele, tem que estar nos meus ossos, tem que passar pelas veias, ela tem que fazer sentido para a vida, ela tem que fazer sentido para quem me assiste vivendo, ela tem que fazer sentido para o meu vizinho, entende? Então, eu tenho caminhado muito por esse lugar e esse tem sido os meus profissionais. Eu tenho procurado práticas, o que eu posso fazer e modelar meu comportamento em Jesus. Eu tenho essa semente dentro de mim, se eu tenho essa realidade dentro de mim, eu fui gerado desse lugar, e o desejo de Deus é que sejamos como Cristo, a fim de que Ele seja o primeiro entre muitos. Eu quero modelar o comportamento e a rotina do Cristo. Quero modelar o dia a dia, como Ele acorda, como Ele dorme, como Ele faz a vida ter sentido. É interessante isso, porque o Deus, o Eterno, ele habita dentro de um casco. Igual essa garrafa aí que você acabou de virar na boca. O nosso casco é o nosso corpo, nossa bios, a grande massa. Né? Aristóteles ele classificou, a primeira classificação do ser humano é uma psique com uma grande massa. E aí depois essa psique, pelo conhecimento do mal, foi corrompido na psique. Não foi a massa que foi corrompido. Não foi o corpo de Adão que foi corrompido. Foi o conhecimento do mal na psique. Uau. Então, a alma vivente, ela foi corrupta. Por isso se fez necessário nascer um espírito vivificante. Por quê? Porque foi na psique que o psique saiu e entrou o pneuma. Hoje nós somos uma pneuma com uma grande bios. E hoje o único lugar de corrupção que ainda é possível para nós cristãos é no nível de bios, no nível físico. A mente, o espírito está pronto, ele é blindado, ele não pode, ele é incorrupto. Só que ainda tem um campo que é bios, e essa bios é na maturidade biológica, cognitiva, maturacional. E aí eu nunca fiz tanto jejum na minha vida quanto nos últimos 6 meses, a ponto que eu perdi 11 quilos. Só que hoje, para mim, o jejum ele é biológico. Se chama jejum intermitente. Esse é o jejum mais bíblico que eu experimentei. Porque o jejum, ele é autofagia celular. Primeira coisa que um cachorro faz quando está doente, ele rejeita a comida. Por quê? Porque a comida intoxica. E essa intoxicação, ela muda todo o comportamento de um doente. O que é um doente? É uma pessoa que teve uma alteração comportamental por ter sido afetado biologicamente na célula, no organismo. Então, parar de comer e fazer jejum tem mais a ver comigo do que com Deus.
Quando eu estou em jejum intermitente, que eu faço todo dia, por exemplo, agora eu estou em jejum intermitente, eu fico 16, 18 horas, é normal hoje para mim. Isso aumenta meus níveis de concentração. Isso diminui todos os meus níveis de infecção. Eu tinha muitas espinhas, eu tinha coceiras, porque eu corro bastante, então aquele suor, aquela coisa, e desinflama. Até 50% de problemas do organismo somem quando uma pessoa começa a fazer jejum intermitente. Então é uma coisa assim extremamente espiritual, por quê? Porque todas as religiões no mundo você vai descobrir que elas têm a prática do jejum milenar. Só que não é porque o jejum mudou a Deus, é porque o jejum ele calibra o organismo que carrega Deus. Muito Ele bom. regula, você levar o teu carro na funilaria, entendeu? É você levar teu carro no especialista do motor e falar, ó, tem 200 cavalos, eu queria 500 cavalos. Então, mas deixa eu passar para frente aqui. A gente está no ponto 3. Primeiro, creio numa mente santificada. Uhum, Segundo, eu oro em línguas. uhum. E o terceiro, o que você diria? Ah, cara, eu, eu acho dessa questão do imite Jesus. Imite Jesus. É, tipo, creia que você tem uma mente santificada. Oração em línguas, maravilhoso. É muito bom, foi muito bom você falar disso aqui. Acho que se fala pouco hoje disso, a gente precisa falar mais. E, cara, terceiro, esse é negócio pra mim. Eu tenho potencial em mim de ser como Jesus. Tem até uma fala do John Stott que ele fala: é impossível, impossível o John Stott escrever e fazer o que Shakespeare fez. Até o momento que o espírito de Shakespeare vem sobre mim. E se ele vier, eu posso fazer o que ele fez. Da mesma forma, nós e Jesus. É impossível, cara. Por isso que o evangelho, ele não é sobre eu imitar Jesus no sentido assim, veja e faça igual. Não. O evangelho é assim, tá vendo o que ele faz? Tá vendo quem ele é? Por causa disso. E isso está dentro de você, a semente de Deus em você. Hum. Existe potencial em mim, em você, em todos nós que estamos aqui juntos agora, de sermos como Jesus. É. Então, em potencial já temos. O que Uhum. nós precisamos, então, de manifestar? Eu gosto da palavra cristificação. Eu gosto dessa palavra. Me encontrei nessa palavra. É como a teologia oriental chama salvação. Olha que loucura. A teologia oriental ela vai trabalhar a salvação nesse termo cristificar, que é literalmente pôr em manifestação aquilo que já temos em potencial. Então eu gosto de uma fala aqui do C.S. Lewis. Ele fala assim, ó, quando Jesus diz que nós temos que ser perfeitos, é real, nós fomos criados para isso, para sermos perfeitos. Verdade, porque fomos criados para sermos como Cristo. O propósito é Cristo, né? E aí ele fala assim, nessa vida aqui, talvez não, com certeza a gente não vai chegar no ápice da perfeição. Mas o Espírito de Jesus está bem engajado de nos levar o máximo possível, o mais longe possível. Exato. E o Vitor acordou hoje é para ir o mais longe possível. Para perto possível ao mesmo tempo desse perfeito Cristo, desse estado perfeito. Porque qual que é a declaração do cristianismo? Do cristianismo não, vai do evangelho. A declaração do evangelho é: Jesus, ele é a expressão exata de Deus e ao mesmo tempo Jesus é a expressão exata de quem o Vitor deve ser. Olha que louco. Olha que encontro de mundo ali em Jesus. Jesus ele é tão Jesus, né? Que ele revela a perfeição de Deus, não tem nada de Deus que não esteja em Jesus. Ele é a expressão exata. E ao mesmo tempo, Jesus é o que o Vitor deve ser. Isso aí. Então Jesus trouxe de volta para a Terra o que é ser humano. É, isso aí. Então Jesus não veio mostrar o que é ser Deus. Ele veio mostrar o que é ser homem. Lindo. Homem em estado perfeito de relação com o Pai, de relação consigo mesmo, de relação com o outro e de relação com a criação. Porque Jesus tinha relação com a criação. Com a criação que eu falo do homem, tô falando do mar, da árvore, do sol, né? Então, é louco, porque eu estava lendo um historiador falando esses dias, e Cal,
ele disse assim, olha, óbvio que não dá para se provar isso com 100% de certeza, mas ele fala que Jesus, ele acordava entre 4:30 da manhã e saía para viver às 7 da manhã. E ele fala por que que Jesus fazia isso. Ele vai, enfim, tem as formas dele provar lá, ele fala que Jesus, ele meditava, ficava com o Pai e tal, das 5 às 7, que é a hora que o nosso cérebro, nosso organismo, nosso corpo está mais apto a esse tipo de relação com o transcendente, com aquilo que é muito material. Olha que loucura. Isso aí. Então, assim, Jesus, ele mostrou o que é uma perfeita relação com o Pai, consigo mesmo, com o outro e com a criação, com o mundo criado. E é isso que eu quero, cara. Mano, eu não quero não me emocionar quando eu ver o sol, velho. É. Eu não quero. Então, Deus tem as formas dele se revelar, né? E biblicamente, na tradição cristã, são três. É o Cristo, né? As Escrituras, é o universo, a criação e é a consciência. E são coisas, cara, que infelizmente a religião abafou muito. Pelo menos quando eu não me percebia vendo isso um tempo atrás. Ninguém para ver mais a criação. Ninguém para admirar a beleza da criação. Ninguém mais para ouvir a consciência, porque a consciência é enganosa, o coração é enganoso. E Era. aí, a Bíblia, esse endeusamento à Bíblia. E que, então, eu acho que eu diria Mas esse terceiro. é fantástico isso aí. Por isso que ser divino é ser humano. Uhum, Quanto mais humano eu for, mais mas divino eu estou sendo, né? Adão isso, era a plenitude de um ser humano. Adão isso. não tinha espírito e ele se relacionava de igual para com Deus, né? E eu arrisco dizer que Deus é humano. Por isso que a gente criou a imagem e semelhança dele. Se eu sou a imagem e semelhança dele, sou humano, Deus é o quê? Né? Para mim, o ápice do espírito é a humanidade. É a humanidade. Entendeu? E a... Cara, para mim, você vê Jesus. Para mim é o escândalo. Na época que Jesus nasceu, no tempo, história ali mesmo, hoje, até hoje, para a religião, não se concebe a ideia de Deus chorar. Mas Jesus revela um Deus que chora. Jesus revela um Deus que diz assim, ó, como eu queria. Cara, não se pensa Deus dizendo como eu queria. Deus, você não queria nada, o que você quer, você faz. Jesus vem e mostra um Deus que diz, Jerusalém, Jerusalém, como eu queria que vocês se juntassem a mim. É, Então, exato. assim, Jesus mostrou que o ápice do ser Deus está em saber sentir o outro, saber sentir a ausência, a falta, saber querer e não ter, sabe? É louco isso, porque, É, cara, vai construir no Cristo, que é a expressão exata de Deus e ao mesmo tempo o que o Vitor deseja ser. é. Eu acho que se a gente for por esse caminho, vai terminar Estamos, a estamos nos carreira. últimos minutos aqui. Eu estou indo para o quarto ponto aqui, mas só quero deixar lembrar o pessoal aqui que a senha, todo dia eu falo uma senha. E a senha de hoje é Mateus 58. Só para a pessoa lembrar isso durante Tá, o dia inteiro. Mateus 58. 58, 58. Mateus 58 é a senha que o Vitor trouxe aqui. E aí o quarto que eu queria sugerir aqui, a gente está falando sobre 4 maneiras de você organizar o seu homem interior, sua mente interior, para você enxergar Deus no mundo exterior. Deixar de ser ingênuo sem perder a inocência. Não tem como enxergar Deus num lugar sem inocência. A inocência, quando a Bíblia diz aquele que não for É, como uma criança não pode ver o reino de Deus, eu é, entendo que ser como criança não é ser criança. Ser criança é ser inocente e ingênuo. Mas não é para ser criança, é para ser como. E ser como é pegar só a primeira parte, é ser inocente, mas não ingênuo. é, E eu sempre dou essa ilustração. A
Imagina um abusador chegando na pracinha e vendo a criança. E aí ele pega e levanta um pirulito do carro. A inocência da criança aceita o pirulito, mas a ingenuidade faz ela entrar no carro. Uhum. A gente pode aceitar o pirulito, Uhum. mas a gente não pode entrar no carro errado. Então, eu percebo que na tentativa, principalmente aqui a gente está falando hoje, sendo dessa reforma nacional, a gente encontra as pessoas muito atropeladas. A religião, ela destruiu muitas pessoas e vai Muito. continuar destruindo quem não sair de dentro dela. Vai. Só que na tentativa dessas pessoas se libertarem da ingenuidade, porque perceberam os abusos religiosos que passaram, Param de ser elas criança. jogam fora junto a inocência. Muito bom isso, Cal. E aí elas não conseguem mais crer como criança. Isso. Então, para você enxergar o mundo exterior, aqui eu quero falar uma outra versão. Bem-aventurado os puros de coração, Isso. porque eles verão a Deus. Isso. Só que eles verão Deus aonde? Em qualquer expressão de Deus. É. E aí eu gosto disso, porque Jesus ele falou, aquele que olhar para uma mulher com olhar impuro, com ela já adulterou. Uhum. Jesus não estava falando de mulher aqui, Jesus estava falando de pureza no olhar. É isso. Então, Interno. se existe olhar impuro, é porque existe olhar puro. Então, o problema não é olhar o objeto. O problema não é a mulher. Isso. E isso aqui explodiu minha cabeça o dia que eu estava dentro de uma sauna pelada na Alemanha e o cara mandou tirar minha sunga. Daí eu falei, não, como assim? Ele falou, não, tem que tirar a sunga. Aqui é nu. Quando eu entrei na sauna, eu estava andando num corredor assim, ó, pelado, onde tinha as saunas, piscina e tal. Falei, meu Deus, eu vou entrar nessa sauna aqui, ó. Eu queria morrer, entendeu? Pensa a sensação de você estar andando dentro de um clube, assim, ó. E você passa uma roleta, você tem que andar pelado num corredor, assim, com as pessoas te olhando. Eu falei, vou entrar nessa sauna aqui, ó. Quando eu entrei na sauna, mano, tinha 12 pessoas sentadas ali, homem, mulher e tal. Todo mundo peladinho, sentadinho, bonitinho, tomando sauna. E eu entrei assim, tipo, meu Deus do céu, me encolhendo assim, procurando já o buraco para me esconder. E quando eu sentei ali, eu entrei numa crise. Que eu falei assim, Deus, eu sou pastor, minha esposa não está aqui. Toda aquela religião que veio da sujeira, da pornografia, blá, 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 explodiu minha cabeça. Porque aí o Espírito Santo falou assim, aquele que olhar com olhar impuro para uma mulher. E daí eu falei, opa, então aqui é a hora de olhar com olhar puro. Porque não tinha para onde olhar. É um quadrado com 12 pessoas dentro. Não tem... Só você fechar o olho, assim, mas daí fica meio esquisito. E aí Deus falava comigo, Cal, se existe olhar impuro, é porque existe o puro. E você precisa ter olhar puro. E aí ele me leva a Tito 2, que diz, mas aos puros, tudo é puro. E isso significa que até a impureza é puro para os puros. Isso significa que você vai enxergar na prostituta uma santa, você vai enxergar no matador, no bandido, no assassino, um justo. Isso. E aí que a gente enxerga Deus nas pessoas. Por que as pessoas não enxergam Deus? Porque perderam a inocência. Isso, cara. Você falou é muito fácil. Sabe onde começou a me incomodar isso? As pessoas chegavam em mim e falavam, nossa, Vitor, eu vejo Deus em você. É claro, você me vê 1h30 na sua semana, e a 1h30 que você me vê, eu tô em cima do palco pregando. Não, eu não quero. Eu quero ver Deus em quem não faz nada. Nada que Deus faria. Nada. E eu quero olhar para essa pessoa e ver Deus nela e tratar ela como eu trataria o próprio. Isso aí. Isso para mim é a pureza da criança que você disse. E Jesus falou, olha, Vitor, você quer ver? Você quer entrar? Tem que ser como criança. É isso aí. Criança não perde. Então eu acredito que Jesus estava dizendo assim, olha, Vitor, para viver comigo e ver o mundo como eu vejo, nunca vai ser complicado bastante para uma criança não entender. É isso aí. E complicou rever. Eu quero ver... Cara, a última coisa, aqui está acabando o tempo, eu lembro que uma vez eu estava fazendo meu estágio em engenharia numa empresa e, cara, eu ouvi... Olha que loucura, Cal. Eu estava orando em línguas, inclusive. Trabalhando ali e tal, a mente fica, né? Isso que é legal da oração em línguas, você pode fazer fazendo qualquer coisa também, enfim. E aí, falou assim, Vitor,
eu tô aqui agora. Aí eu falei, se você tá aqui mesmo, se eu acenar pra você, você acena de volta pra mim? Ó que loucura. Jesus falou, faz? E, mano, fiz assim, ó, parece bobeira. Na hora que eu fiz assim, cara, mano, eu comecei a chorar no meio da padaria. Mano, eu baixei a cabeça assim, eu falei, vou ter que sair daqui. E tive que sair correndo pro banheiro e fiquei chorando no banheiro vários minutos. O que que eu tô querendo dizer? Cara, uma pessoa que perde o senso da inocência, ela não é Deus. A gente não pode perder isso, cara. Não pode perder isso. A É isso aí. criança tem que ver Deus na bolinha de gude. E eu quero isso também. Eu não quero ver Deus, mano. Tem gente que não tem livro. Tem país que não tem esse livro. Deus não tá aqui. Ele não tá só aqui. Deus é livre. É isso aí, mano. Deus cede, mas é um Deus que escolheu ser imanente também. Ele escolheu, Isso. criou. Então, cara, E eu quero perceber Deus. temos um minuto ainda. Nós somos a carta escrita por Deus, lida por todos os homens. Uau. A Bíblia está em mim. Eu sou o próximo capítulo dessa escritura. Então, Deus, quem vive de passado é museu. E é as isso. pessoas estão vivendo demais do passado, idolatrando Abraão, Moisés, Davi, só que nem sabe que eles todos juntos são menores do que eu e você. É exato. Porque eles não receberam poder para serem feitos filhos de Deus. É, Eles não nasceram do Espírito, porque não tinha como, era impossível. é. Mas entre os nascidos de carne, ninguém é maior que João. Mas entre os nascidos de Espírito, até o menor. É maior que. Então já era, mano. É Vamos muito pra bom. cima. Irmão, Muito Deus te bom. abençoe. 27 segundos. Eu agradeço teu coração. A gente tá aqui. Tua sogra é tua fã. Tua sogra é minha amiga. Ela me ajudou no processo. E em homenagem a ela, a gente fez essa live aqui hoje. Tá? Duas Cecília, pessoas que ela ama muito. ela Tá ama bom? muito. Deus abençoe, meu irmão. Fique firme. Calma, obrigado e continua. Obrigado por tudo que você vai fazer nesses dias por todo mundo.